Olá, eu sou Walter Procópio e esse é o nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Mais 3 capítulos de 1 Samuel, capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12. Capítulo 10 continua a história desse primeiro rei de Israel. O capítulo 10 é a unção e a confirmação de Saul como rei. O capítulo 10 traz mensagens muito fortes. Do verso 1 ao verso 8, Samuel vai ungir Saul como o primeiro rei de Israel. O capítulo 10 começa assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim. Eles dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Como eu disse no capítulo 9 ontem, as jumentas sumiram, e eu gosto muito de dizer isso. A jumenta foi só um argumento para Deus tirar Saul de casa e levá-lo ao seu destino. Qual que era o seu destino? Se tornar rei de Israel. Então, meu irmão, na sua rotina diária, Deus pode fazer com que você encontre o seu destino. Ele saiu para uma tarefa aparentemente simples: encontrar jumentas que fugiram. Ele sai para encontrar jumentas e ele volta para casa como rei de Israel, ungido. E o capítulo 10, ele não fala somente desse momento, aonde ele vai ter a notícia que as jumentas foram encontradas. Mas do verso 9 ao verso 13, nós vamos ver que Saul, e essa instrução de Samuel para ele, dizendo: você vai encontrar um grupo de profetas, entre no meio deles. E quando ele entra no meio desse grupo de profetas, ele vai profetizar. Isso é muito importante, porque essa mensagem bíblica aqui é para nos ensinar que nós vamos nos tornar, ou nós somos frutos das pessoas que estão à nossa volta. Saul não é profeta, mas ele profetizou, porque ele estava no meio dos profetas. E eu te pergunto, você está no meio de quem? Porque isso é muito importante. Se eu estou no meio de profeta, eu vou aprender a falar como profeta, agir como profeta, eu vou começar a profetizar. Se eu estou, como diz o Salmo 1, que nós vamos ler lá na frente, nós vamos chegar nos Salmos, Salmo 1, quando ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele continua dizendo: mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, suas folhas nunca caem, não murcham, e tudo que ele fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que se é espalhada pelo vento, pois estes não subsistirão na congregação dos justos. Ou seja, eu posso estar, meu irmão, na roda de escarnecedores. E sabe o que eu vou aprender? Vou aprender a escarnecer. Saul entrou no grupo de profeta, no meio de profeta, ele vai profetizar. Do verso 14 ao verso 16, Saul retorna para casa, mas ele não conta para a família que ele foi ungido como rei. E aí nós temos aqui no verso 17 ao verso 27, que esse momento é importante, porque Saul é publicamente, por sorteio, chamado para ser rei de Israel durante a Assembleia de Mispá. Mispá é aquele lugar que Samuel reuniu todo o povo, lembra? Nos capítulos anteriores, todo o povo se arrependeu, e os filisteus vão atacar, e Deus livra de forma milagrosa a nação de Israel. Mispar, durante o tempo de Samuel, se torna uma referência de culto. Você vê que Mispar assume um lugar que era de Siló. Não se preocupe, Siló, nós vamos falar de novo, Siló é onde o tabernáculo foi levado, daqui a pouco a gente vai falar de Siló um pouco mais à frente, mas Mispar se torna esse lugar de culto. Por quê? A Bíblia não fala por quê. Eu acredito que seja muito mais por uma questão geográfica para Samuel, mas se torna esse lugar de culto. O que a gente pode aprender aqui? E aí eu quero deixar para você 1 Samuel 10:6, que Samuel vai dizer assim para Saul: o Espírito do Senhor se apoderar de você, e você profetizará com eles, e você será transformado em uma outra pessoa. Ou seja, já é a Bíblia nos apontando, no Novo Testamento, o que a Bíblia fala para transformarmos em um novo homem e uma nova mulher, por meio do novo nascimento, que só o Espírito Santo pode gerar isso na minha vida e na sua vida. Vamos para o capítulo 11.
Capítulo 11, Saul vai salvar a cidade de Jabes. O capítulo 11 já nos mostra Saul fazendo essa função de rei. Do verso 1 ao verso 3, os amonitas, que vão ser liderados por Naás, ameaçam Jabes de Gileade. E diante dessa ameaça, olha o verso 1, o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e o cercou, e os homens de Jabes lhe disseram: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes disseram: dê-nos 7 dias, para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós o renderemos. Então nós temos esse ataque, e aqui do verso 4 ao verso 11, nós vamos ver Saul, cheio do Espírito Santo, vai liderar Israel contra a sua vitória. É a primeira guerra de Saul. O verso 4 diz assim, olha: quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas, o povo todo choraram em voz alta. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Eu gosto muito dessa história porque Saul recebeu uma unção, ele continuou na sua rotina. Mas agora, diante dessa afronta, o Espírito de Deus se apodera dele. E ele vai conduzir Israel na sua primeira vitória, agora como rei. Essa vitória é como que Deus estivesse trazendo um selo para a vida de Saul. Um selo para a vida de Saul. Então Saul vai libertar, e aí do verso 12 ao verso 15, né, a realeza de Saul é confirmada em Gilgal. Então não temos mais apenas uma unção, apenas um sorteio, um apontamento. Nós temos ele assumindo a postura e toda a nação agora vai começar a reconhecê-lo como reis. E isso vai ser feito em meio de sacrifícios e celebrações. Vamos ao capítulo 12. O capítulo 12 é o discurso de despedida de Samuel. Samuel agora está envelhecendo, e aí a palavra de despedida de Samuel. Do verso 1 ao verso 5, Samuel, ele relembra o povo de Israel, seus atos de justiça e a fidelidade de Deus. Capítulo 12 diz assim: Samuel disse a todo Israel: atendi a tudo que vocês me pediram e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos. Os meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Lembra que ele chegou ali para servir ao sacerdote ali, ainda um menino. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunho contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: tu não nos exploraste, nem nos oprimiste. Tu não tiraste coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel lhe disse: o Senhor é testemunha diante de vocês, como também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: ele é testemunha. Então Samuel disse ao povo: o Senhor designou Moisés e Arão, os tirou de seus antepassados do Egito. Agora, pois, fiquem aqui, porque vou entrar em julgamento com vocês perante o Senhor, com base nos atos justos realizados pelo Senhor, em favor de vocês e dos seus antepassados. Então, esse momento é interessante, porque Samuel, para mim, é um modelo. E ele chega na sua velhice e está dizendo assim: se eu fiz algo errado, apontem. E ninguém conseguiu apontar. Assim tem que ser a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Assim tem que ser a minha vida e a sua vida. E para terminar aqui o capítulo 12, do verso 6 ao verso 15, Samuel adverte Israel contra a consequência da desobediência a Deus. Mesmo tendo um rei, que foi o que eles pediram, ele diz: continue servindo a Deus. Continue. E aí o capítulo 12 termina, do verso 16 ao verso 25. Um sinal de trovada e chuva confirma as palavras de Samuel, levando Israel ao arrependimento. Então você percebe que desde o momento que Samuel começou o seu ministério, que Deus chama ele pelo nome, e a profecia dele para Eli se cumpre, e agora no final do seu ministério, Deus está confirmando o seu ministério. Assim deve ser a vida de todo homem, de toda mulher de Deus. Deus confirmando os seus passos. A Bíblia diz que Deus confirma os passos de um homem bom, de uma mulher boa. Deus confirma os nossos passos. Que você ande de maneira linda,
Que Deus confirme a sua caminhada, os seus passos durante toda a sua vida. Você vai viver uma vida muito mais bonita. Que você viva como este homem Samuel viveu. Que eu possa viver como ele viveu. Que Deus abençoe sua vida. Se Deus permitir, eu vou encontrar você aqui amanhã para a gente estudar mais 3 capítulos da Bíblia. Deus te abençoe.